Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Queridos irmãos, vamos dar sequência aqui na lição da escola sabatina. Uma lição que nos traz muito aprendizado. Tem como título a lição do semestre, a vida do cristão. Então nós viemos estudando aqui de vários assuntos. Nas últimas lições agora está se falando assim sobre casamento, com quem casar, da família, dos filhos. E agora vamos decorrer aqui a lição de número 21, que tem como título a influência do lar feliz. A irmã Regiane aqui vai ler para nós o verso áureo, que está em Salmo 128:3. A tua mulher será como a videira frutífica aos lados da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, este verso dizendo sobre um lar bem estabelecido, onde a mulher aqui faz o papel como a videira frutífera, os filhos sentados ali como plantas de oliveira à roda da mesa. Então, uma família produzindo frutos para a vida eterna. E do que depende o futuro da sociedade? Gênesis 18, 17 e 18. Diz assim: Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Então, este verso falando da promessa que Deus deu a Abraão de ele ser pai de uma grande nação, uma grande responsabilidade ali que Abraão teve em conduzir toda aquela família que não era pequena, todas aquelas pessoas que estavam sob sua responsabilidade, e ele teve essa promessa de Deus e a cumpriu, sendo o pai desta grande nação. No Lar Adventista, página 15, nos traz essa meditação. A elevação ou decadência do futuro da sociedade serão determinados pelos costumes e a moral da juventude que cresce ao nosso redor. Como a juventude é educada e como é moldado o seu caráter na infância em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será sua influência na sociedade. Seus jovens são deixados sem esclarecimentos e sem controle, tornando-se em consequência voluntariosos, intemperantes em apetites e paixão, assim será sua influência futura em moldar a sociedade. As companhias que a juventude mantém agora, os hábitos que formam, os princípios que adota são uma indicação da espécie de sociedade do futuro. Então vemos aqui que o futuro da sociedade depende da família, de como os jovens, que são os futuros promissores, são educados. Isso, e a gente vê sempre um desequilíbrio nesse sentido, tanto nas eras passadas como agora. Hoje a gente fala muito dos jovens serem mimados de certa forma, não saber não dar valor naquilo que tem, e é profético isso, né, que seriam desobedientes aos pais, que fariam todas essas coisas que a gente vem de acontecer na sociedade. Mas, na realidade, sempre teve desequilibrado isso, a condução da família. Porque nas eras passadas, os pais às vezes educavam com vara de ferro, que também não era, né, completamente positivo ali, era correto. E hoje em dia os pais já pendem para o lado da frouxidão com os filhos. Então tem que se ter esse equilíbrio. Por isso nós temos tantas orientações de Deus para que nós não venhamos a pender nem do lado da severidade e também não ceder do lado da frouxidão. Isso mesmo. Segunda pergunta.
quando somente o lar se torna um símbolo e um pedaço do céu. Aqui em Colossenses 3, 18 e 21. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Os maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não perca o ânimo. A nota aqui do terceiro testemunho para a igreja 539, Lar Adventista, página 15, nos traz a seguinte informação. Devemos deixar Cristo entrar em nosso coração, em nosso lar, se queremos andar na luz. O lar deve ser tudo quanto está implícito nesta palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultivem as afeições em vez de serem estudadamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. A razão por que há em nosso mundo tantos homens e mulheres de coração empedernido é que a verdadeira afeição tem sido considerada como fraqueza, sendo consequentemente desencorajada e reprimida. A melhor parte da natureza das pessoas dessa classe foi pervertida e amesquinhada na infância, e a menos que os raios da luz divina derretam sua frieza e endurecido egoísmo, sua felicidade estará enterrada para sempre. Se queremos ter coração terno, como tinha de Jesus quando esteve na terra, e santificada simpatia, como a têm os anjos pelos pecadores mortais, precisamos cultivar as simpatias da infância, que são a simplicidade em si. Então, seremos refinados, elevados e dirigidos por princípios celestiais. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. Então, quando que o lar se torna um símbolo, um pedaço do céu? Quando se cumpre o que está escrito aqui. E todos vivem em harmonia, né? Tendo essa atmosfera circundada de amor, de carinho, de respeito, de bondade. Então, aqui ela vem trazendo um cenário que acontecia no tempo dela e que aconteceu na maior parte das eras passadas, que era isso, as pessoas não exprimirem muito o seu amor, o seu carinho. Os pais eram mais duros, muitas vezes, os filhos eram, aqui fala, né, a natureza das pessoas dessa classe foi pervertida e amesquinhada na infância. Então era muito reprimido, era desencorajado. Por outro lado, como já foi dito, hoje pode-se correr o risco de ser condescendente demais. Então tem que ter o amor no lar é essencial, mas também tem que ter a questão da firmeza na condução do caráter dos filhos. Mas isso quer dizer que não vai ter problema? Vai ter problema. E quando ter esses problemas, saber, com respeito uns com os outros, tentar resolver da melhor maneira possível. E com muita oração também, né? Quem são os responsáveis pela atmosfera feliz ou triste no lar? Provérbios 14, 26 diz assim: No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. Que coisa boa, né? No temor do Senhor, tem outro verso que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui diz que é um forte amparo ao homem e serve também de refúgio para os seus filhos. Quanta coisa boa a gente tem em temer a Deus. Lar Adventista, página 16. A atmosfera que circunda a alma dos pais enche a casa e é sentida em todos os recantos do lar. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico e quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Tornar fragante a atmosfera do lar mediante terna solicitude. Se vós alienastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo de graça será o caráter que tereis
por ocasião da vinda de Cristo. Se desejais ser santos no céu, deveis ser o primeiro na terra. Os traços de caráter que nutrirdes na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saíres do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino. Então, quem são os responsáveis pelas atmosferas felizes? Vemos aqui a responsabilidade dos pais. E fala aqui que os pais têm que ter uma mudança de vida hoje. Não adianta deixar para depois, que se fala que na ressurreição não vai ser transformado esse caráter no qual deveria ser transformado hoje. Isso. Tem um texto dela que fala: pais, quereis ver os vossos filhos reformados? Reformai-se primeiro. Primeiro, exatamente. Então, aquilo que você quer ver no teu filho, você tem que estar dando exemplo, conduzindo hoje. É inevitável que se vai ter os traços de caráter, as hereditariedades pecaminosas. Nós nascemos do pecado, nós somos pecadores. Mas nós temos que procurar reprimir o quanto possível essas más tendências em nós, para nós também darmos exemplo aos nossos filhos de como eles poderão também reprimir as más tendências deles. Nós ajudarmos eles nessas obras. Enquanto pequenos, nós fazemos isso muito mais pelo exemplo, né? Isso vai decorrer da vida inteira. Mas de pequeno, muitas vezes eles não tomam consciência da pecaminosidade que eles têm, então precisa muito da direção dos pais. Depois, quando eles vão ficando jovens, eles mesmos vão se conscientizando das fraquezas, das lutas que eles têm, e ter a consciência que eles precisam lutar contra esta onda, né, contra essas más tendências. Quarta pergunta: o que é mais importante a fim de que todo lar cristão tenha uma atmosfera pura? Salmo 119:100. Diz assim: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os seus preceitos. Esse verso, né, ele até me intrigou quando eu fiz a leitura aqui da lição anteriormente. E aí eu fui pesquisar, né, por que o salmista fala dessa forma. E é realmente porque os mais idosos, os mais antigos em outras traduções, sempre tiveram maior respeito, maior consideração por causa da sua experiência. Eles viveram mais, têm mais experiência de vida. Mas aqui o salmista vem falando sobre o verdadeiro reconhecimento ali da prudência. Os verdadeiros preceitos que é exigido. Isso, você ser mais prudente, não pelo fato de você viver mais, mas pelo fato de você guardar os preceitos de Deus. Mesmo porque tem pessoas que já têm idade mais avançada, têm anos de experiência e não chegou na maturidade espiritual necessária. Não acata aquilo que Deus pede, não guarda os preceitos de Deus, então ele não é tido como sendo verdadeiro prudente só pelo fato de ser mais experiente, mais velho. Mas aqui, então, a verdadeira prudência ligada à guarda dos mandamentos de Deus. Lar Adventista, página 16. Todo lar cristão deve ter regulamentos, e os pais, em palavra e comportamento, de um para com o outro, devem dar aos filhos um exemplo precioso e vivo do que desejam que eles sejam. A pureza da linguagem e a verdadeira cortesia cristã deve ser constantemente praticada. Ensinar as crianças e os jovens a se respeitarem a si mesmos, ou serem leais para com Deus. Leais aos princípios, ensinai-o a respeitar e obedecer à lei de Deus. Esses princípios lhes regerão a vida e serão guiados em suas relações com os demais. Eles criarão uma atmosfera pura, cuja influência encorajará as almas débeis no caminho ascendente que conduz à santidade e ao céu. Seja cada lição
de molde a elevar e enobrecer o caráter, e os registros feitos nos livros do céu serão de tal natureza que vos não envergonhareis de contemplá-los no juízo. Então, aqui, o que é mais importante a fim de que todo lar cristão tenha uma atmosfera pura? Obedecer à lei de Deus, ter um regulamento, ter um respeito para um com os outros. Isso, e aqui fala da pureza de linguagem, né? Que deve ser constantemente praticada, ensinar as crianças, os jovens, quem tem mais de um filho ali dentro do lar, irmãos com irmãos, eles têm o hábito de ter algumas desavenças, alguns desentendimentos. Então, os pais estão sempre controlando para que não seja perdido o respeito. Pelo fato de ter a liberdade de morar na mesma casa, falar de forma indolente um com o outro. E serem leais aos princípios divinos. Essas regras, elas não são só ali naquele momento no lar, mas para toda a vida eles levarem aonde eles forem se associar, né? Quinta pergunta: como serão os filhos criados num lar de amor? Em Provérbios 15:31, os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Muito bonito, né? A repreensão da vida fará a sua morada no meio dos sábios. Então, que maravilhoso a pessoa ser repreendida e aceitar essa repreensão, que ele vai ver o fruto futuro. Que maravilha. Exatamente. Parece ser algo aqui contra a nossa natureza, algo sacrificante, mas o peso de glória, como Paulo diz, né, será muito maior do que tudo isso. Lar Adventista, página 17, diz: as crianças que recebem esta espécie de instrução estarão aptas a ocupar lugares de responsabilidade e, por preceito e exemplo, estarão constantemente ajudando os outros a procederem retamente. Aqueles cujas sensibilidades morais não foram entorpecidas apreciarão os retos princípios, darão justo valor aos seus dotes naturais e farão o melhor uso de suas faculdades físicas, mentais e morais. Tais almas são vigorosamente fortalecidas contra a tentação, estarão protegidas por um muro que não será facilmente derribado. Então, aqui eu achei interessante essa parte que eles vão dar o justo valor em seus dotes naturais e vão fazer o quê? O melhor uso de suas faculdades físicas, mentais e morais. Eles vão realmente levar tudo isso, todo esse ensinamento, toda essa construção para a sua vida futura, para os seus negócios, para tudo que ele for desenvolver, ele poder influenciar também aqueles com quem eles vão se associar lá na frente. Até mesmo os colegas novos já podem ter uma boa influência quando se tem um cristão, né, na família, onde ele pode estar influenciando positivamente os seus colegas lá fora. Sexta pergunta: qual o propósito de Deus ao estabelecer o vínculo da família na terra? Mateus 5, 13 a 16, diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Um texto bem conhecido, né, no mundo cristão, onde a importância que Jesus vem trazendo de nós termos realmente o sabor,
a luz, Ser uma luz na terra. ser algo que guie as pessoas, ser algo que faça a diferença. Aqui falo que um alimento sem sal ele é insípido, ele não fica Valor bom, nenhum. não valoriza o alimento, não ressalta aquilo que o alimento tem de melhor. Então, assim também nós, os cristãos que anunciam o reino de Cristo, temos que ter a preocupação de estarmos intimamente ligados com Deus, não da boca para fora, mas estarmos em comunhão contínua com Deus, mas para que possamos realmente ser o sal da terra e ser essa luz no mundo. Ciência do Bom Viver, página 356. O vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos da terra. Foi designado a ser uma bênção à humanidade, e assim o é sempre que se entre para o pacto matrimonial inteligentemente, no temor de Deus, e tomando em devida consideração as suas responsabilidades. A gente vê uma semelhança entre o propósito de Deus também com a nação israelita, que eles eram para ser o quê? Os depositários das verdades de Deus, da lei. Eles deveriam ser a bênção no mundo, a que levasse essa luz aos que estão em trevas, aos gentios, aos idólatras, aos necessitados. E assim hoje Deus designa a cada um de nós, cada família, fazendo esse papel de ser uma bênção na humanidade. Que possamos cumprir isso, não fazer como fez a nação ali no passado, em que recusou de ser esse instrumento, esse veículo de comunicação das bênçãos de Deus. 7ª pergunta. O que devem tornar-se nossos lares a fim de beneficiar outros? Colossenses 4, 5. Diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então, muito legal, né, aqui já trazendo essa mensagem, para a gente ter o cuidado de como a gente vai tratar os outros lá fora, como a gente vai se comportar, e deve ser aproveitado cada oportunidade para o trabalho em favor da causa de Deus. Aqui no Lar Adventista, página 19, nos traz essa meditação. Nossos lares precisam tornar-se uma Betel, nosso coração um santuário, onde o amor de Deus é nutrido na alma. Haverá paz, haverá luz e alegria. Abri a palavra de Deus com amor diante de vossa família e perguntai: o que disse Deus? Palavra Betel, nós sabemos que seria a casa de Deus. E nosso coração santuário. O que quer dizer isso, irmã? Isso é um lugar onde Deus possa habitar. O santuário, quando foi criado aqui, foi com um propósito, no tempo de Moisés, foi com o propósito de Deus habitar entre os homens. Deus ter uma casa, né, fazer uma casa, entre aspas, ali, para Deus se manifestar a sua glória. Então, os nossos lares precisam ser uma Betel. Betel foi instituído naquela ocasião em que Jacó, fugindo de seu irmão, depois de ter aprontado dele ali, mentido para o pai, fugindo, ele estava no caminho ali, ele deitou, colocou uma pedra como travesseiro, e naquele momento, naquela noite, ele sonhou, ele teve uma visão, um sonho, onde ele viu a porta dos céus, né, uma escada que ia até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. E quando ele se levantou, ele disse: não é outro lugar senão a casa de Deus, e o chamou Betel. Então é a porta dos céus, é a casa de Deus, e nós devemos ter isso em mente, de fazer do nosso lar uma Betel, então. 8ª pergunta nos diz: até onde se estende a missão do lar? 1 Pedro 2, 11 a 17. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos
abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigá-lo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amar, fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Muito bem, este texto que o irmão Cláudio leu, ele traz bastante reflexão no que diz respeito a nós controlarmos as paixões carnais, as concupiscências da carne, até mesmo, eu creio, em relação ao que foi lido, até mesmo do nosso comportamento diante das autoridades, diante dos governos, aqui está falando dos reis, os malfeitores, aqueles que nos difamam muitas vezes, em como nós devemos nos comportar em relação a isso, tendo sempre em mente a nossa missão, nosso cristianismo. Não é uma tarefa fácil, às vezes a gente lendo assim parece ser algo muito fácil de se cumprir, mas, meus queridos, não existe sucesso sem renúncia. Ninguém vai alcançar o céu, assim diz Ellen White, né? Sem renúncias, sem nós nos subjugarmos o nosso eu, sem nós nos submetermos à direção divina. E muitas vezes, mesmo injustiçado, nós devemos ter sempre o senso de termos controle, de termos a paciência, a perseverança, esperando em Deus os resultados, as coisas, para que nós não venhamos a nos portar indolentemente, possamos ter sempre isso em mente. Aqui o apóstolo vem falando sobre a questão de nós honrarmos a todos, honrarmos ao rei, temermos a Deus, amar a fraternidade. Então são requisitos que cumpre nós cristãos cumprirmos para representarmos assim Jesus, como ele fez também quando esteve entre nós. Isso também não quer dizer que devemos apoiar esses malfeitores em situações que atingem a lei de Deus. Isso, não deve ser... aqui ele fala, né? Sujeitai-vos a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, quer como superior. Mas isso, se entra em conflito, como o irmão trouxe, com a lei de Deus, nós sabemos que nós não devemos, então, estar nos sujeitando. Mas até onde não atinge, nós devemos, sim, ser sujeitos e ter respeito também às autoridades. A missão do lar estende-se para além do círculo dos seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática que põe em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem, muito mais poderosa que qualquer sermão pregado, é a influência de um verdadeiro lar, no coração e na vida. Ao deixar um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Para essa maneira, penetrarão em outros lares, princípios mais nobres da vida, e uma influência regeneradora será sentida na sociedade. Ciência do Bom Viver, página 352. Então essa missão do lar, ela se estende para além Do lar mesmo. do lar, do círculo dos seus membros, Atinge lares fora, Vizinhos. vizinhos. ao nosso redor. E aí, como fala aqui, vale muito mais uma influência dessa de um lar bom do que às vezes um grande sermão. Exatamente, ele vai falar muito mais, né?
Nona pergunta: quantos são beneficiados por um lar cristão? Filipenses 2,4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, aqui já vem combatendo o egoísmo, esse verso. Não é só para pensar em si. Aqui está dizendo para não ter em vista o que é só seu, mas olhar também ao que é dos outros, se importar. Tem vários textos bíblicos nessa linha, onde nós vemos a importância de nos colocarmos no lugar do outro, dar preferência aos outros do que a nós mesmos, sempre na linha de combatermos o egoísmo, estarmos na posição realmente de servir, assim como o nosso amado Jesus nos ensinou. Livro Lar Adventista, página 31. O lar em que os membros são polidos, cristãos corteses, exerce vasta influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados conseguidos por um lar assim e seguirão o exemplo dado, guardando por sua vez o lar contra as influências satânicas. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus domina. Sob o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar refrigerante para os enfraquecidos, fatigados e peregrinos. Mediante vigilância, no dominar-se, impede-se que o próprio eu se afirme. Formam-se hábitos corretos. Há cuidadoso reconhecimento dos direitos alheios. A fé que opera por amor e purifica a alma serve de leme, presidindo a toda a família. Sob a santificada influência de tal lar, o princípio da fraternidade, estabelecido na Palavra de Deus, é mais amplamente reconhecido e obedecido. Lemos aqui, então, que esse benefício ele abrange a todas as famílias. Muitas famílias, às vezes, vão mudar seu modo de vida por ver aquela família ordenada por Deus. Então, é uma responsabilidade muito grande que temos nós, que temos esse conhecimento. Aqui fala até de ser um lar, ele vai se tornar um lugar refrigerante, um refrigério para os enfraquecidos, para os fatigados, para os peregrinos, um lar onde vai ser exercida a hospitalidade, a caridade. Nós vemos em outras lições até dos jovens, como às vezes os lares cristãos podem abraçar os jovens lá de fora, os jovens que não têm pais cristãos, não em questão somente assim na parte de adoção, mas na parte de um acolhimento a essas pessoas que vêm de fora, que muitas vezes não têm essa influência positiva dentro de casa, às vezes mora num lar onde não é falado de Deus, onde não é respeitado as horas do sábado, e ele podem, então, esses jovens encontrar um refúgio nesses lares cristãos, onde com muita, vamos dizer assim, esforço perseverante, com oração, com comunhão, nós possamos ser esse refrigério, cada família ser uma bênção aonde está ali rodeando os que estão próximos. 10ª pergunta e última. Que valor finalmente tem uma família bem ordenada? Texto de Filipenses 2, 14 e 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que coisa maravilhosa esse texto de Paulo, trazendo então aqui na lição em conexão com este assunto, como que nós devemos fazer as coisas. Nós devemos nos preocupar de nos tornar irrepreensíveis, sinceros, para que Deus nos tenha como inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Mas já tinha também.
nesse tempo do apóstolo Paulo também já tinha essa geração corrupta também. Isso mesmo. Será que é só na nossa? Nós sabemos que o tempo do fim vai ter um ai a mais, né? Nós estamos nesse tempo, nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos na nossa era, mas a verdade é que cada geração enfrentou a sua dificuldade. Eu acredito que nenhum pai ou mãe passou ileso de preocupação quanto à questão de formação de seus filhos. Claro que no mundo de hoje nós temos mais, com os avanços tecnológicos, que também contribuem para o avanço do Evangelho, nós temos também as portas das tentações dentro dos nossos lares hoje. Como nós vamos nos resguardar, como nós vamos ter tidos como inculpáveis no meio de uma geração corrupta, né? Só pelo poder de Deus, só pela perseverança, porque nós sabemos que os filhos vêm até nós e eles não vêm com um manual de instrução, assim, ó, você vai tratar ele desse jeito, das formas práticas, dos pormenores da vida. Mas nós temos as instruções, nós temos um manual, vamos dizer, não do filho em si, daquela criança, daquela pessoa que nasceu, como você vai lidar com ela, mas um manual de Deus de como tratar, de como os pais devem tratar os filhos em geral, com os princípios que são as bases ali, os princípios básicos para se edificar um lar cristão, para ter essa preocupação na época de hoje, como foi falado na questão hoje dos eletrônicos, são jogos, são filmes, são séries, são propagandas, são tantas coisas que podem atrair os nossos jovens, nossos filhos, crianças da nossa geração e também nos atrair, porque algo que Satanás prepara não é só para eles, é os adultos também, que tem que estar firme ali dando o exemplo. E nós vamos conseguir ser tido como inculpáveis aqui, como diz Paulo, por meio de muita oração, por meio de muita perseverança, dando real valor naquilo que é eterno, é sagrado e é bom. Lar Adventista, página 32. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Uma família assim dá prova de que os pais foram bem-sucedidos no seguir as instruções de Deus e de que seus filhos os servirão na igreja. Sua influência aumenta, pois à medida que comunicam, recebam para tornar a comunicar. O pai e a mãe encontram auxiliares nos filhos, os quais transmite a outras instruções recebidas no lar. A vizinhança deles é beneficiada, pois com isso se enriqueceu para o tempo e a eternidade. Toda a família se acha empenhada no serviço do Mestre, e pelo seu piedoso exemplo são outros inspirados a serem fiéis e leais a Deus no trato com o seu rebanho, seu lindo rebanho. Interessante aqui, que aqui fala que o pai e a mãe encontram auxiliares nos filhos. Esse auxiliar, eu acredito aqui, ela vem trazendo no âmbito de mais na questão religiosa, de eles também serem porta-voz de Deus no mundo, ajudar na obra de Deus, no avanço do Evangelho. Nós já estudamos em outras lições, em outros estudos, a importância também do trabalho doméstico, de como as crianças devem auxiliar ali, né, os pais, se envolver nos trabalhos. Tem vários textos de Ellen White, orientação da criança é recheado desses textos. Eu particularmente gosto bastante, sempre está procurando envolver os filhos nos trabalhos domésticos, mas aqui está dizendo na questão do trabalho também com os outros. Então, eu creio, uma vez eu li um pouco sobre isso em um livro e eu sempre levo comigo, que os filhos acabam se apegando às coisas de Deus, à igreja, na medida que você vai deixando ele fazendo parte daquilo. Ele se tornando, vamos dizer, útil. Muito útil. Exatamente. Tendo utilidade no rol da igreja, tendo os seus trabalhos a exercer. A igreja tem muito trabalho a ser feito. Nós temos muito trabalho a ser feito com a questão da evangelização e nós precisamos de jovens, nós precisamos até mesmo das crianças nesse trabalho.
Então, cada um de nós, se cooperarmos e nos envolvermos e envolvermos a nossa família nesse trabalho, é muito importante para que eles possam se sentir úteis e para que eles possam também ver a importância do trabalho dele, ver como é importante a colaboração e até mesmo desenvolver mais amor, seja fraternal entre os irmãos na associação mútua, seja na questão de também apegar-se mais à palavra de Deus, ter os momentos de leitura, de reflexão e usar isso também no auxílio na obra de Deus. Isso é muito importante para as crianças e os jovens, e esse é o nosso desejo e oração para esta geração, que possam reconhecer a urgência do tempo em que vivemos e a importância da utilidade deles, da prestatividade deles no serviço do Mestre. Passo então para o irmão Cláudio fazer as considerações finais. Muito interessante esse comentário que a irmã Regiane nos trouxe. E que essa lição, não só essa, como as demais que já estudamos, a que vamos estudar, seja colocada em nossa vida prática. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.